Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora para as últimas informações e notícias diretamente de Brasília. Pessoal, uma notícia bombástica acaba de pegar todo mundo de surpresa em Brasília, né? Chegou diretamente dos Estados Unidos, tá? Peço a vocês que acompanhem este vídeo até o final, é muito importante. Não se esqueçam de deixar o seu like, pessoal, o seu like é de extrema importância para a gente, ajuda muito na distribuição da notícia. Não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, de deixar a sua opinião. E claro, ative o sininho, deixe o like, porque o like ajuda muito a distribuir a notícia, tá? Agora bora para o conteúdo, bora para as últimas informações e notícias. E deixando os créditos ao canal da Revista Oeste. O cumprimento não incluiu discussões sobre as tarifas comerciais que têm aumentado a tensão entre Brasil e Estados Unidos. Durante a rápida interação, Trump desejou bom trabalho ao presidente brasileiro. Os dois líderes também participaram da foto oficial da cúpula, mas não houve registro de conversas entre eles. Durante a coletiva de imprensa realizada hoje, Donald Trump classificou o Brasil como um país politicamente perigoso. Ainda, Trump confundiu Eduardo com Flávio Bolsonaro ao comentar a decisão do Supremo, que condenou o ex-deputado a 4 anos de reclusão. We did. How was it? I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically, it's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil, yeah? It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough. But nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. E o presidente Lula comentou a fala do presidente Donald Trump. Eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. O Bolsonaro já está preso. O que nós achamos é que os bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, que vai por alguns delegados da Polícia Federal, que estão lá como Ramage, que vai pelo pessoal Cláudio Magro, sabe, da Refit, onde nós prendemos 250 milhões de litros de gasolina, que eu entreguei para ele a fotografia e o endereço da casa que essas pessoas estão em Miami. Que eles poderiam entregar para a gente isso. Quer combater o crime organizado? Entreguem os bandidos brasileiros para a gente poder prender. A Polícia Federal está ávida para ir lá. Até o Ramage já foi preso, mas eles soltaram. You don't have to be an expert to... Ter preferência pela família Bolsonaro. Ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Começamos com você, Carlo Cauti. Primeiramente, essa participação, essa coletiva concedida pelo presidente americano Donald Trump. Ele foi perguntado, inclusive por uma jornalista brasileira, como é que foi a interação entre o presidente Lula e Donald Trump, se eles chegaram a conversar sobre tarifas. Também ela perguntou sobre a classificação das organizações criminosas como terroristas, e aí ele trouxe ali, disse que o Brasil está vivendo um momento politicamente conturbado, perigoso politicamente, na verdade foi essa palavra que ele usou, e depois acabou fazendo, dangerous, né, usou essa palavra, né, e também acabou confundindo ali os irmãos, né, Eduardo com Flávio Bolsonaro, mas mostrou que estava antenado, informado sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que terminou ali com a condenação de Eduardo Bolsonaro a 4 anos de reclusão. Acabou dizendo que ele foi preso, né, na verdade ele segue nos Estados Unidos, não foi preso, mas houve sim a condenação
condenação por parte do Supremo. Cauti. Boa noite, Paula, boa noite, mestre Augusto, boa noite, Marcília, boa noite ao nosso público. Pois é, vários pontos. Primeiro, o Lula que se vangloriava de ter uma química com o Trump, de poder resolver tudo conversando com o Trump diretamente, uma linha direta, né? Planalto, Casa Branca, ele foi lá, o Trump ignorou o Lula no primeiro dia, no outro dia trombou na frente, deu um oi e foi embora. Então, essa química evaporou como água debaixo do sol. Não existe química nenhuma e o Brasil vai receber um imposto alfandegário americano adicional de 37,5%. E o presidente Lula, que tinha uma ocasião de evitar isso, demonstrou mais uma vez que não consegue resolver nenhum problema do Brasil, muito menos problemas tão graves como esse de política externa. Agora, as frases do Trump são autoexplicativas, né? E são muito graves, porque é sobre a percepção que os americanos, em boa parte do mundo, têm sobre a situação política brasileira. Além de dangerous, né, de perigoso, ele usou outra palavra muito clara, nasty, que em bom português significa nojento. A situação política no Brasil está nojenta, segundo Donald Trump, porque não é possível achar normal que o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, uma turma do Supremo, a primeira turma, ontem condenou Eduardo Bolsonaro em um processo farsa, claramente político, para retirar Eduardo Bolsonaro das urnas na eleição deste ano. Então, um processo viciado por inúmeros problemas, inúmeras irregularidades e com um conflito de interesse gigantesco por parte do ministro Alexandre de Moraes, tanto que até a Defensoria Pública da União, que não é um baluardo bolsonarista, por decência, disse que, no mínimo, Moraes tinha que se declarar impedido. E foi rechaçada, porque Moraes disse que não, quem manda aqui sou eu. Moraes é o novo Luís XIV da justiça brasileira, né? Luís XIV, aqui o Estado sou eu, Moraes, a justiça sou eu. Então, a percepção dos americanos é que no Brasil as eleições esse ano serão fraudadas, como foram para eles as últimas em 2020 nos Estados Unidos, e, portanto, algo, e se a lógica, né, a consequência lógica, algo deverá ser feito sobre esse caso. Vamos ver o que eles vão fazer e como esta percepção vai se reverberar nas eleições brasileiras de outubro. André, Marcília, boa noite, seja bem-vinda. Marcília, deixa eu trazer um pouquinho mais das declarações do presidente Lula, que participou de evento do G7 na tarde de hoje. Ele chegou a afirmar que as eleições brasileiras servem de exemplo para outros países. Os Estados Unidos poderiam aprender com o Brasil de eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Não tem país do mundo que tem um sistema de urna eletrônica como o nosso, em que 2 horas após terminar as eleições, a gente já sabe o resultado em 27 estados da federação, já sabe quem é o presidente eleito, quem são os governadores, quem são os senadores, quem são os deputados. A gente não fica como no século passado com voto no papel, uma lista com 500 nomes. A gente não fica. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Na próxima vez eu vou levar a urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona. Então, levar jabuticaba, né, para o presidente Trump. Na próxima, então, na mala, ele diz que vai levar a urna eletrônica para apresentar para o presidente americano. Boa noite. Pois é, o que é pior, a jabuticaba ou a urna eletrônica? Ou o pilili, pode levar também o pilili, né? Porque o pilili já faz as vezes da urna eletrônica. Então, o pilili pode também ser levado comendo uma jabuticaba. Assim o Lula mata 2 coelhos com uma cajadada. Boa noite, Paula, boa noite, Cauti, mestre Augusto, boa noite a toda a audiência. Veja, eu acho que as urnas eletrônicas e as eleições no Brasil, eu vou avançar nesse raciocínio do Lula. O Lula está dizendo que o Trump tem muito a aprender com as eleições no Brasil, porque aqui o nosso sistema é muito avançado e 2 horas depois das urnas serem fechadas, nós já temos o resultado, sabemos quem são os eleitos. Eu acho que o sistema eleitoral brasileiro não pode ficar só nisso. Tende a avançar um pouco mais. Eu acho que 2 horas antes até das urnas serem fechadas, eles devem já saber o resultado. Talvez antes até das eleições
serem feitas, talvez o governo brasileiro já consiga saber o resultado. Quem sabe até agora, meses antes das eleições, ele já possa anunciar os eleitos e assim está resolvido. Vai ser o sistema eleitoral mais avançado do planeta. O Lula só pode estar de brincadeira com a nossa cara. É óbvio que a maior democracia do mundo, que são os Estados Unidos, eles não têm a aprender nada conosco, nada. A única coisa que eles aprenderam foi com o Biden, que se assemelhou um pouco ao que o Lula quer fazer e fez no Brasil, e por isso perdeu as eleições e fez com que o Trump voltasse ao governo e, enfim, expusesse as mazelas do governo Biden, as mazelas do governo de esquerda do Biden e, com isso, mostrasse também ao mundo, né, o que significou, inclusive, a interferência do Biden durante o seu governo nas eleições brasileiras, que é uma coisa que o Barroso lá atrás já tinha admitido haver essa interferência nas eleições, e nós agora sabemos mais do que antes até o tamanho dessas intervenções, o tamanho dessas interferências. Então, o Trump não tem nada a aprender com Lula, nada a aprender com a democracia, entre aspas, brasileira, tem a aprender com as mazelas que resultaram do governo Biden e que fizeram com que ele caísse. Aliás, caísse até mesmo como ser humano, né? Porque o Biden estava literalmente caindo enquanto governava. Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Augusto, deixa eu trazer mais algumas declarações do presidente, que aí a gente faz o combo completo. O petista também criticou o presidente americano Donald Trump e disse que ele foi desaforado com o Brasil. A gente não conversa com todos os presidentes a toda hora. Muitas vezes a gente não tem assunto para discutir toda hora. O que você consegue é fazer as bilaterais com quem você quer conversar. E eu não pedi bilateral para o Trump porque nós estamos em negociação. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil, ele sabe disso, é por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. Nós estávamos fazendo acordo, o Mauro Vieira, sabe, e o meu ministro do Comércio estão tratando com o ministro do Comércio dele, nós estamos negociando. Eu entreguei para ele um documento do crime organizado para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado. Disse para ele que se ele quiser combater o crime organizado, o Brasil está muito disposto, inclusive dizendo para ele que são eles que exportam contrabandeio arma para o Brasil. Todas as armas que a Polícia Federal aprende no Brasil vêm de Miami. E que o estado de Delaware, nos Estados Unidos, faz lavagem de dinheiro de bandidos brasileiros. Entreguei por escrito, porque eu não quero só falar. Porque o presidente Trump, ele fala muito e ouve pouco. E por fim, Lula saiu em defesa do ditador do Irã, Ali Khamenei, morto em ação dos Estados Unidos. Que se ele tivesse feito o nosso acordo, não precisaria ter matado o Khamenei. Não precisaria ter bombardeado o Irã. Então eu entreguei por escrito, porque agora, quando eu converso com uma pessoa que fala mais do que ouve, eu faço questão de entregar por escrito para as pessoas não esquecerem o que eu entreguei. Cautzi, Marcília, boa noite a você que nos acompanha. É rir para não chorar, né? Que ele ignora tudo, é mau político, é mau presidente, é mau governante, é uma besta quadrada em todas as disciplinas das escolas aí que ele não frequentou. Vamos lá, algumas coisas que eu anotei. Código de ética foi ferido pelo Trump. Que código de ética é esse? Entre presidentes, que é isso? O código de ética... Deve ser do Fachin. Deve ser o do Fachin. É o do Fachin, que ele não sabe. Ele não tem ética nenhuma, não sabe o que é isso. O Lula fala sobre assuntos que ignora totalmente. O Trump fez, por não saber disso, certamente, a maior ofensa parece um elogio. Ele disse que a maior ofensa não, a coisa que mais irrita o Lula. Quando o Trump desejou a ele bom trabalho. Ele não trabalha desde 1977. Ele vive de discurso, desde que descobriu a vida mansa de dirigente sindical. Né? Aí ele disse o seguinte também,
Bom, e o Trump disse perfeito, né? É um país politicamente perigoso. É um país em que um dos três poderes, que, segundo a Constituição, são iguais, deveriam ser, um poder ainda acha, eles estão descobrindo que cada vez menos, mas ainda acha que governa o Brasil. Aí ele fala que aqui as eleições, o Lula diz que o Trump deveria aprender aqui, as eleições aqui são mais tranquilas. Fora o assassinato do português, quer dizer, os Estados Unidos dão uma lição de como funciona uma democracia. Eles já enfrentaram tragédias que o Brasil ignora. Sim, um assassinato do presidente, eles tiveram mais de um. Alguns presidentes foram assassinados, são figuras importantes, e, no entanto, a lei permanece sendo cumprida. Ou a Corte Suprema continua fazendo um trabalho exemplar. Quer dizer, a democracia. É isso aí, pessoal. E bora para mais uma notícia. Nos Estados Unidos, Lula muda a narrativa, diz que nunca foi esquerdista e que o mundo não é de esquerda. O presidente participa do G7 e tenta reposicionar imagem ao se distanciar do rótulo ideológico que marcou toda a sua trajetória política. Em conversa durante a cúpula do G7 em Evian-les-Bains, na França, nesta quarta-feira, o presidente Lula afirmou que nunca foi esquerdista e que o mundo não é de esquerda, mas do meio. A fala foi capturada durante diálogo com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, e com o chanceler alemão Friedrich Merz. No trecho, Lula argumentou que governos de direita, com os republicanos nos Estados Unidos e os conservadores na França, permaneceram mais tempo no poder do que governos de esquerda. Quando Georgieva lembrou que em 2003 havia uma expectativa de que ele fosse um esquerdista, o presidente rebateu: mas eu nunca fui esquerdista. Eu era um dirigente sindical com uma belíssima relação com o sindicalismo alemão. Tinha uma relação boa com o sindicalismo italiano, tinha uma relação boa com o UGT da Espanha. Lula lembrou ainda que chegou a ser tratado como anticomunista após recusar um convite para um congresso na União Soviética. Em 1980, tinha um congresso na Rússia para o qual fui convidado. Eu não fui porque havia sido condenado pela Lei de Segurança Nacional. Fiz uma viagem pela Europa angariando solidariedade e aí passei a ser tratado como anticomunista. A declaração contraria o posicionamento público mantido por Lula no Brasil e no exterior nos últimos anos. Em abril, o presidente discursou para mais de 5.000 pessoas num evento progressista em Barcelona e pediu para que ninguém tivesse vergonha de ser esquerdista. No Brasil, em diversas ocasiões, reiterou repetidamente a necessidade de unir o campo progressista contra a extrema-direita e manteve alianças com o governo de esquerda na América Latina. Sempre mentindo o Lula, né? O Lula sempre mentindo. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Valeu!